Olá, amigos do canal Geomasa, como é que vocês estão? Tudo bem? Viemos para mais uma edição do Jornal do Masa, utilizando para tanto uma reportagem da Folha de São Paulo deste sábado, 8 de fevereiro de 2020. No primeiro caderno, na página A16, nós separamos para vocês uma matéria feita pelo Jaime Spitzkowski, inclusive não é a primeira que nós fazemos dele. O Jaime, que é jornalista, foi correspondente da Folha em Moscou, capital da Rússia, e Pequim, capital da China. E ele vai falar sobre o plano de Donald Trump para o Oriente Médio. O plano Trump e lições da história, com o subtítulo "Proposta deve se desmanchar ao não incluir palestinos em sua elaboração". Nós já falamos sobre essa proposta, inclusive de forma crítica, e vimos que sem incorporar ao menos parte da reivindicação dos palestinos, o plano não é de paz, o plano é favorável a Israel. Fadado ao fracasso por não envolver em sua elaboração uma das partes envolvidas no conflito, o trombeteado plano de paz de Donald Trump para o Oriente Médio, rotulado pela Casa Branca como o acordo do século, guarda, no entanto, méritos. Então, sempre existe algum ponto positivo, por mais que se vê uma situação deteriorada, piorada, e o Spitzkowski ele já vai iniciar o texto a falar sobre o chamado acordo do século. Funciona como ferramenta para aferir a temperatura da contenda israelo-palestina e permite registrar, a partir de perspectivas históricas, algumas conclusões. Vale jogar luzes sobre essencialmente duas delas, uma para o lado israelense e outra para o palestino, ausente no processo de confecção de um plano que, ao ignorar uma das partes, funciona essencialmente como declaração política a explicitar uma das visões para lidar com um dos vários embates do conflagrado Oriente Médio. Lembrando que todos os acordos de paz firmados entre israelenses e palestinos anteriormente não deram certo em função das alterações políticas entre o Partido Conservador, o Likud, e o partido mais liberal, que é o Trabalhista. As alternâncias na liderança israelense fez com que muitos dos sucessores dos que tinham assinado o acordo não se cumprissem. Já pelo lado da Palestina, os israelenses alegam que, ao assinar com a ANP, a Autoridade Nacional Palestina, como ela não tem liderança e controle sobre todos os grupos que formam essa nação, a maior parte descumpre, e em descumprindo o acordo, Israel não é obrigado, somente ele, a cumprir a sua parte. O projeto arquitetado por Jared Kushner, primeiro genro da Casa Branca, escancara um diagnóstico histórico: o rotundo fracasso das lideranças palestinas com sua estratégia ao longo de pelo menos 7 décadas de apostar inicialmente na via militar e depois no chamado maximalismo, rejeitando seguidamente propostas colocadas sobre a mesa desde o fim da Guerra Fria. Você pode acompanhar em detalhe todo este desenvolvimento histórico na nossa playlist sobre o Oriente Médio, onde amplamente, inclusive dos vídeos, a gente fala sobre os acordos de paz, onde amplamente a gente analisa a situação. A conclusão é simples e lógica:
Basta comparar os parâmetros desenhados pela Casa Branca com propostas de Israel apresentadas em 2000 e em 2008. Se as ideias israelenses fossem transformadas em um gráfico, a curva do ponto de vista palestino poderia ser um traço cadente, já que cada pacote representou diminuição do escopo das condições ofertadas. Mais uma vez, isso ocorre porque Israel é ressabiado com os palestinos e em cada acordo de paz, algumas das organizações, sobretudo as terroristas, elas violam o acordo. Em 2000, na esteira do processo de paz de Oslo, o premier Ehud Barak, um trabalhista apoiado por Bill Clinton, ofereceu o mais ousado pacote de concessões israelenses. O líder palestino Yasser Arafat avaliou a proposta como insuficiente. O que sugere, nas entrelinhas, o Jaime, é que para a Palestina poder reivindicar no futuro uma ampliação das áreas ocupadas, o ideal seria aceitar a melhor oferta, como o plano Ehud Barak Bill Clinton de 2000, e a partir daí trabalhar negocialmente para, obviamente, obter mais áreas. Mas falhou Yasser Arafat em aceitar este acordo. Em 2008, o primeiro-ministro Ehud Olmert, do partido centrista Kadima, com respaldo de George W. Bush, apresentou nova oferta de paz, incluindo alguns dos pontos mais sensíveis do conflito, mas em abrangência menor do que o plano elaborado por Ehud Barak. O líder palestino Mahmoud Abbas, ou Abu Mazen como ele é conhecido, avaliou a proposta como insuficiente. Mais uma vez, primeiro em 2000 sobre Yasser Arafat, depois em 2008 sobre Abu Mazen ou Mahmoud Abbas, parece que os palestinos perderam o cavalo que passava encilhado. Em 2020, o premier Benjamin Netanyahu, do direitista Likud, endossa a arquitetura desenhada pela Casa Branca em condições para os palestinos muito mais desfavoráveis do que as apresentadas por Barak ou Olmert. Evidentemente que os palestinos, se não aceitaram as propostas anteriores, muito menos esta que é tendenciosa de um presidente, Donald Trump, muito menos capaz do que os anteriores. A ampliação da foto histórica também coloca a liderança palestina em cores desfavoráveis. A estratégia da rejeição aterrissou já em 1947, quando da oposição à partilha aprovada pela ONU e da opção pela via armada, com a invasão em 1948 de Israel por uma coalizão de exércitos árabes. Assim que foi aprovada a partilha da Palestina, 29 de novembro de 1947, 12 horas após a aprovação, os fedaíns, que eram como chamavam os guerrilheiros palestinos, e mais os países árabes vizinhos invadem a chamada Palestina judaica, e nós temos a chamada Primeira Guerra Árabe-Israelense, que Israel vence em janeiro de 1949. Ou seja, ao se avaliar a estratégia da liderança palestina por um prisma de 7 décadas ou dos últimos 20 anos, é inescapável rotulá-la como fracassada. A construção de um Estado palestino viável depende de profunda revisão dos caminhos trilhados por Arafat e Abbas. Questionando então o Jaime Spitzkovsky, essa liderança absolutista que eles exercem, Arafat sobre a OLP, Abbas sobre a ANP.
A proposta da Casa Branca também deixa outra mensagem clara, agora ao lado israelense. Nos últimos anos, com o prolongamento do conflito, setores linha dura da direita em Israel intensificaram o discurso contra a existência de um Estado palestino, sustentando a ideia de apenas um país entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Então, isso é tão claro que o ano passado nós já vimos a anexação oficial por Israel das colinas de Golã, que é um território que Israel anexou em 1967, mas que ainda é pretendido pelos sírios, e agora a anexação definitiva e proposta da Cisjordânia, onde 1/3 está sobre o comando palestino, além de voltar a querer adquirir a faixa de Gaza. Porém, até mesmo o desenho de Trump, aliado maior de Netanyahu, não consegue ignorar a necessidade da criação de um Estado palestino, ainda que sejam discutíveis contornos e características de tal país. A proposta de Washington deve se desmanchar a não incluir os palestinos no processo de elaboração, mas serve sem dúvida como ferramenta para analisar tendências históricas e modelar um dos mais complexos conflitos do Oriente Médio. Nós ficamos por aqui. Mais uma vez recomendamos que, para que você tenha mais base, mais suporte, nós temos uma playlist sobre o Oriente Médio com quase 50 vídeos, onde nós explicamos toda a situação da região. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom.